seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo a mais uma aula com fatos e feitos históricos com o professor Carlos Dias. É um prazer, uma alegria poder chegar até a sua casa através desse canal que é feito especialmente para você. Seja bem-vindo você que acompanha nossas aulas, seja bem-vindo você criança, pai, mamãe, tá bom? Seja bem-vindo todos aqueles que têm acompanhado as nossas aulas aqui na TV Araxá Educa. E hoje um tema muito interessante, governo JK. Por que é interessante? Vamos falar de um mineiro, tá? E falar de mineiro não tem coisa melhor do que falar de mineiro que fez muito por este país, como Juscelino Kubitschek, governo de JK. Mineiro, médico, tá? Foi prefeito, foi deputado federal, tá? Como deputado federal, ele perdeu o seu mandato quando decretou Estado Novo, né, em 1937, por Getúlio Vargas. Foi médico. Lá em Belo Horizonte, quando prefeito de Belo Horizonte, criou, né, o Complexo da Pampulha, projetado por Oscar Niemeyer. Olha que interessante. Isso a gente vai entender essa questão da ligação dele à criação do Complexo da Pampulha com a questão da construção de Brasília, que também é o Oscar Niemeyer que vai projetar. Então vamos entender como o Juscelino Kubitschek chega ao poder, como ele chega a ser presidente. Nós temos que pegar alguns pontos anteriores, né? Lembra que em 1945, Vargas é impedido, ele é deposto do cargo dele, em outubro de 1945, ele não pode se candidatar a presidente, e acontecem as eleições, o João ganha, né, as eleições, o Vargas não participa, mas ele apoia, né, o Marechal Eurico Gaspar Dutra, tá, como presidente. Ele ganha, depois ele sai, né, o Vargas volta em 1950, e só que o Vargas não termina o seu mandato, ele morre antes de terminar o seu mandato. Não precisa contar os detalhes da morte dele no caso aí. Então, o fim do governo de Vargas. Com o fim do governo do Vargas, quem assume vai ser justamente o João Café Filho, tá? Com a tarefa de completar e segurar o processo eleitoral, assume o vice do Vargas, o João Café Filho. Também o vice do Vargas não se mantém no poder, há uma troca de poder também de presidência até garantir as eleições de 1950. A gente vai entender essa questão das eleições de 1950. Então, vai disputar nessa eleição, são 4 candidatos. Aqui nós vamos citar um apenas, que disputou com o Getúlio, com o Juscelino Kubitschek, né? Falei do Vargas, mas nós estamos falando agora do governo do Juscelino. Então, o primeiro foi a UDN, apresentou a candidatura de Juarez Távora, né? Ex-participante do movimento tenentista. Colocou ele como candidato. Além dele, teve outros candidatos, mais 3 candidatos que concorreu nas eleições. A aliança do PTB e o PSD, né, lançaram o governador de Minas Gerais, o Juscelino Kubitschek e o João Goulart. Um detalhe aqui, as chapas, tá, lançam os dois, mas a eleição é feita em separado. Tá? Eleito o presidente e eleito o vice. O que é interessante? O Juscelino, por exemplo, nessa eleição, ele teve 36% dos votos. Tá? O outro teve 21, 28, 16, e o Juscelino teve 36. Já o vice dele, né, o que vai se tornar o vice dele, que é o João Goulart, que estava concorrendo como vice-presidente, teve 44%. Olha que interessante nas eleições. E outro detalhe, a eleição aqui era separado, né, o vice do presidente, e não era pela maioria, né, não era contado os votos por 50% mais um, como hoje a eleição, a maioria, né, nesse período aqui, era quem conseguisse o maior número de votos. No caso dele, ele foi eleito com 36. Então, foi até um dos motivos que vão tentar impedir a posse dele. Então, as eleições de 1955, tá, quem vence é o Juscelino Kubitschek, e o vice dele, o João Goulart. Tentaram impedir a posse dos eleitos. Por que eles tentaram impedir a posse? Justamente a UDN, que eles estavam envolvidos com a UDN, justificou o seguinte: olha, ele não teve a maioria dos votos, que seria 50% mais um. Não teve a maioria dos votos. Mas só que a Constituição nossa não trazia isso, trazia quem tivesse a maior quantidade de votos, o maior número. Então, o ministro de guerra, né, o Marechal Henrique Teixeira, ele assegurou o resultado e assegurou a posse do Juscelino Kubitschek. Né? Aqui não está a expressão Marechal, mas o Henrique, o ministro da guerra, era o Marechal. O Marechal Henrique Teixeira, ele assegurou o resultado e assegurou a posse do Juscelino Kubitschek.
lembrando, né? Juscelino Kubitschek era um mineiro de Diamantina, até esqueci de falar a cidade dele, de Diamantina, e que era médico. Médico, né? Atuou como prefeito. Um fato interessante, mesmo no início, quando ele estava como prefeito em Belo Horizonte, era indicado pelo Getúlio na época, ele continuou com a carreira de médico e depois ele abandonou a carreira de médico e dedicou completamente à política, tá? Então, Juscelino eleito novo presidente. Aqui está o caso do Juscelino. E o Juscelino fez uma viagem interessante, né? Que foi uma viagem aos Estados Unidos e ao Canadá. E nessa viagem, quando ele retorna dessa viagem, né, quando ele chega no Brasil, ele percebe que o Brasil só vai desenvolver através da industrialização, através da indústria, da industrialização. Então ele pensa justamente nisso, na modernização do país, para o desenvolvimento do país. Então o governo de JK, ele defendia justamente esse lema, né? 50 anos em 5. Esse era o lema de JK. Por quê? Era justamente 5 anos que ele teria para governar. O que ele desejava com o governo dele? Atrair capitais estrangeiros para o país, atrair investimentos, porque nós sabemos que quanto maior a quantidade, quanto maior o investimento de capital estrangeiro, maior significa que o país está bem, que o país está desenvolvendo. E hoje, nos dias de hoje, a gente percebe muito bem isso, né? Investimento na área da mineração, na área de combustível, justamente tem investimento estrangeiro, capital estrangeiro no nosso país. E ele também, no governo dele, ofereceu vantagem para as multinacionais. Por que dessas vantagens? Justamente com o objetivo de atrair essas multinacionais para o Brasil. E vai ser no governo do Juscelino que vai vir a Ford, a Chevrolet, a Mercedes, que vai implantar essas montadoras de carros no Brasil. E também estimular a produção de bens de consumos duráveis, tá bom? Então essas eram as metas do JK. E uma das metas dele, era 31 metas, a última meta dele era justamente a construção de Brasília. O plano de metas aqui. Então o principal objetivo dele, após a viagem, né? Ele não era presidente quando fez essa viagem, era justamente modernizar a economia nacional. E para modernizar tinha que investir, tinha que ter indústria, tinha que modernizar as estradas, tinha que construir. Aqui a gente até coloca aqui, ó, investimento em 5 setores fundamentais: energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. Então essa questão da indústria de base é aquele mesmo princípio do Getúlio. Lembra quando a gente fala do Getúlio, a gente lembra muito da construção das mineradoras, tá? da construção não, né? Na verdade, da plantação dessas mineradoras, a mineradora de Volta Redonda, a criação da Petrobras. E o Getúlio foi por esse mesmo caminho, ele só via a saída, o Juscelino, desculpa, falei Getúlio novamente, o Juscelino foi por esse mesmo caminho. A energia, o transporte, a indústria de base e alimentação e educação. Então, essas eram as metas. Aqui nós temos o caso dos veículos, né? Eu gosto muito dessa imagem pelo seguinte, a gente vê o tanto que, comparando os veículos daquele período com os carros de hoje, o tanto que houve uma modernização. No caso aqui um Passat da Volkswagen, né? Então, um Paulo Afonso, uma hidrelétrica no Rio São Francisco, é um dos exemplos da modernidade, é um dos exemplos do investimento na indústria de base. Tá? Essa é construída na Bahia, entre a Bahia e Alagoas, aproveitando justamente, né, o curso do Rio São Francisco para produzir energia. E nesse período aqui, no período da construção, depois que terminou, concluiu, ela duplicou a quantidade de energia, a quantidade de energia produzida na região do Nordeste. No quinquênio do governo, né, no quinquênio de 1956 1961, né, o crescimento das indústrias de base fundamentais ao processo de industrialização foi de praticamente 100%. O que significa uma indústria de base? Imagine vocês que vai instalar uma montadora. Tá? Para ter uma montadora tem que ter chapa de ferro. Tá? Para ter a chapa de ferro tem que ter uma mineradora. Então a indústria de base é justamente a parte da mineração. Tá? Extrair o minério, produzir o ferro. A questão da energia, como que você implanta num local uma indústria se não tem energia para atender ela? Então é necessário gerar energia, ter condições de ter energia. Outro fato importante é de que forma que vai ser esgotado esse produto que vai ser produzido ali. Como vai ser esgotado? Vai ser ferrovia, vai ser rodovia, tá? Como vai chegar até os portos? Então a indústria de base é justamente
era investir naquilo que é necessário para a implantação da indústria. Tá? Reforma modernizadora em rodovias, ferrovias e portos. Um investimento muito grande na questão das ferrovias. Foram mais de 6 mil quilômetros de rodovias. Assegurou também a construção de ferrovias e portos. Para que isso? Ele promoveu, né, o refino do petróleo e a implantação de fornecimento de energia. Aqui é outro detalhe que eu coloquei aqui. Nesse período também, houve a promoção do refino do petróleo. Por que o Brasil investiu mais em rodovia? Porque nesse período o petróleo era mais acessível, era mais barato. Tá? Então, a princípio, investiu nas rodovias. Criou também no governo do Juscelino, isso aqui é muito interessante, porque até o norte de Minas, região do norte de Minas, é considerada a região da Sudene. A criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, em 1959. Qual que era o objetivo? Modernizar a agricultura nordestina e estimular projetos de irrigação. Um exemplo claro que nós temos aí, o projeto de irrigação da Jaíba, ali no norte de Minas, né? Era considerado um dos maiores projetos de irrigação da América Latina, tá bom? Então, justamente por causa da Sudene, a região do norte de Minas, no caso de Minas Gerais, faz parte da região da Sudene. E a construção de Brasília? A construção de Brasília era uma das metas do Juscelino. Lembrando que teve até a oposição que não queria. Desde 1989 era citada essa necessidade na construção de uma nova capital e mudar a capital do Rio de Janeiro para o interior do país. E Juscelino, ele realizou isso, que vai ser justamente a construção de Brasília. E interessante, lembra quando eu falei lá ele era prefeito em Belo Horizonte, construiu o complexo da Pampulha, quem projetou foi justamente o Oscar Niemeyer. Aqui vai ser também o Oscar Niemeyer e o Lúcio, né, o Lúcio Costa, que vai ser projetado pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Gastou-se muito. Inclusive, na época, abriram até uma CPI para averiguar a quantidade de dinheiro que foi gasto na construção de Brasília. Aqui, os partidos que eram de oposição ao Juscelino Kubitschek abriram essa CPI. Eles foram protelando até a inauguração. Foi construída por imigrantes, entre eles muitos nordestinos. Aqui tem a construção da esplanada dos ministérios, e aqui tem a imagem dos construtores de Brasília, os nordestinos, os chamados calangos, tá? Que construíram Brasília. Então, o que nós temos que entender? Né? No período do governo de Juscelino Kubitschek, toda essa movimentação, a questão da indústria de base, a construção de Brasília, foi um momento de impressionante crescimento. Olha, o setor de equipamento para transporte cresceu cerca de 600%. Tá? Aqui nós temos uma foto de Brasília, para estar encerrando essa aula de hoje. E o que nós aprendemos hoje? Aprendemos sobre um mineiro que fez muito pelo nosso país, que se chama Juscelino Kubitschek. A você, meu muito obrigado pela sua participação nas aulas de Fatos e Feitos Históricos, aqui com o professor Carlos Dias, na TV Araxá Educa. Essa TV que é feita para você.